Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma formação de professores da Casa Fit de Cultura. Eu sou Flávia Salvador, sou artista e trabalho na Casa Fit de Cultura já há um bom tempo como educadora. Hoje eu estou acompanhada do Luiz, que vai fazer a tradução para Libras, e eu vou fazer a minha audiodescrição e a audiodescrição do Luiz também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos de grau com a armação bege, marrom bege, com formato de gatinho. Estou usando brincos médios, uso um batom vermelho e estou vestindo uma roupa preta. A parede atrás de mim também é branca. E o Luiz é um homem branco, cabelos curtos, óculos de grau de armação de metal, camisa preta e atrás dele tem uma cortina clara. Então, gente, a formação de professores de maio desse ano, ela vai tratar sobre um tema que surgiu por causa de uma exposição que está acontecendo na Casa Fit de Cultura, que é visível sensível, que é o acervo, parte do acervo da coleção Uzi Minas, na Casa Fit de Cultura. E ela acontece justamente porque esse acervo surge de uma coleção, do ato de colecionar, e que foi transformado num acervo de arte que agora está à disposição da população. Aí a gente vai tratar um pouco sobre questões relacionadas a acervo, sobre conceitos de acervo, sobre o que é o colecionismo, como que se dá, como que acontece. Mas para a gente falar disso, a gente precisa relembrar e pensar um pouquinho sobre arte, né? Então, assim, o que é arte? Eu sei, não vou entrar nos conceitos super filosóficos, porque é muito extenso, mas é um pouco para a gente entender qual é o objetivo de um colecionador ou de uma instituição museal em criar coleções, em criar acervos para serem expostos à população. Então, o que é arte e por que a arte é importante? Pensando nisso, vamos ver um conceito geral de arte, né? A palavra arte vem de ars e artes, que significa técnica, habilidade natural ou adquirida, maneira de ser ou agir. E é engraçado porque a gente nunca pensa, né, qual que é a origem da palavra, e muito menos que ela poderia ter esse significado, ser o significado de uma habilidade, de uma técnica desenvolvida, da capacidade da pessoa realizar um ofício, por exemplo, né? E segundo o dicionário Ruai, é a produção consciente de obras, formas e objetos voltado para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana. Essa parte, eu acho que é a parte mais importante para a gente, porque a arte está muito relacionada à coisa do expressar, de refletir o que o homem e a sua sociedade, o seu tempo, o seu contexto social, o que ele pensa naquele momento. Então, ele está muito relacionado com como o homem está inserido no seu meio. A arte estimula o pensamento criativo e intelectual, os sentidos e o senso crítico. Então, se a gente pensar por isso, na nossa sociedade hoje, ela pode ser uma grande ferramenta de reflexão e de construção mesmo de um indivíduo. Então, pensando que o objetivo da formação de professores é propor alguma atividade, alguma ação que possa contribuir para o desenvolvimento de atividades, de dinâmicas dentro de sala de aula, que contribuam para essas dimensões, esses aspectos que têm que ser desenvolvidos dentro da sala de aula, a arte acaba sendo um grande aliado, e ter ela como aliado, usar como aliado, é algo essencial hoje em dia. Tanto que a BNCC, que é a Base Curricular Nacional, ela trata desses aspectos, né? Então, aí, pegando uns conceitos que estão em artigos, em sites que são importantes, né, o próprio site do governo federal, enfim, a arte transforma o modo de imaginar e de entender o mundo, ela expressa emoções, aí o principal, eu acho que a principal palavra é a expressão.
emoções, história, cultura, valores, valores estéticos, harmonia, equilíbrio, beleza. E aí, se você for parar para pensar, esses valores, o valor estético, ele vai falar muito de como essa sociedade é organizada, da história dessa sociedade, dos valores culturais, de hábitos culturais. E aí a gente não está falando de cultura como um produto a ser consumido, mas aspectos como o que é o que é bonito usar, qual tipo de cabelo é bonito usar, qual tipo de estampa que é bonito usar, que difere muito de uma sociedade ocidental, por exemplo, para uma sociedade africana, de uma etnia africana, de uma etnia indígena do Brasil, ou seja, isso fala muito dos valores e da propriedade daquele povo, daquela sociedade, daquela coletividade. Seguindo, né, como eu tinha falado da BNCC, a BNCC ficou até, infelizmente, ficou faltando um espaçozinho ali entre a sigla e o artigo. A BNCC, ela aponta 10 competências necessárias para o desenvolvimento integral. E eu só vou tocar nesses pontos porque são aspectos que às vezes a gente esquece, que esses critérios, essas competências, elas estão relacionadas a todos os componentes envolvidos no ensino geral. Então, independente de ser para matemática, de ser para literatura, geografia, ciências, para a arte também essas competências são necessárias. O que se espera que se desenvolva no indivíduo também são as mesmas coisas, ou seja, a inclusão do ensino de arte realmente está relacionada com essa integralidade de desenvolvimento do indivíduo na escola. Então, né, o pensamento crítico, o pensamento científico, o pensamento criativo, o senso estético, o repertório cultural, a comunicação, que está tudo realmente muito ligado às expressões artísticas. Se a gente for parar para pensar, está ligado tanto a uma geografia, mas como a uma expressão artística também. Quando você pensa que o samba, ele já foi instrumento de denúncia, ele, na verdade, continua sendo até hoje, né, mas ele nasce assim, de uma maneira muito intensa, instrumento de denúncia, instrumento de marcação de um território, de resistência, uma expressão cultural de de uma determinada faixa da sociedade. Então, assim, se você for pegar qualquer expressão artística, vai estar presente esses aspectos, vai ser possível buscar essas competências nessas expressões artísticas. E por que eu quis muito buscar esse conceito do que é arte? Porque a arte não é só arte visual, né? Quando a gente fala arte, a gente muitas vezes ou pensa nas belas artes, né? Ou pensa no artista de TV, alguma coisa assim, só que é muito além disso, né? Então, são várias modalidades, são várias expressões artísticas, várias linguagens artísticas, né? E essas dimensões do conhecimento, elas buscam realmente o desenvolvimento disso, criação, crítica, estesia, ou seja, a capacidade de usar todos os sentidos para se relacionar, para vivenciar a vida, as coisas, a sociedade, a expressão, a fruição e a reflexão. Então, seguindo, eu precisei trazer isso, por quê? Porque a proposta final dessa formação de professores, ela não vai direcionar qual tipo de arte é para ser trabalhado, de forma nenhuma. E, ao mesmo tempo, é para a gente pensar sobre colecionismo a partir e para qualquer expressão de arte. E como a gente está num tempo em que as transformações tecnológicas acontecem muito rapidamente, essas expressões de arte, essas linguagens, esses movimentos, eles são muito mais amplos. Então, pintura, que aí são os clássicos, né? Pintura, escultura, pensando em artes visuais, até poderia se desdobrar, né? Para desenho, para gravura,
enfim, para outras técnicas que estão dentro do campo das artes visuais, mas e ainda tem outras modalidades, que eu chamo de modalidades de arte, que é música, literatura, às vezes a gente esquece que isso também é arte, dança, um que raramente a gente trata como arte, mas que está dentro da arte, até por trazer essa carga social muito grande e por refletir muitos valores estéticos do seu tempo, é a arquitetura, fotografia, cinema, história em quadrinhos, arte digital e, acreditem, os videogames. É engraçado porque é difícil de as pessoas entenderem que ser arte não significa ser entretenimento ou ser uma coisa para reflexão, tanto faz. Você pode ter um concerto de música que a pessoa vai para aquele concerto meramente para ter entretenimento, mas que tem outras pessoas que vão para aquele concerto, talvez o mesmo concerto, para buscar ter interações, para pensar, para ver o artista falando sobre o seu próprio trabalho, para ter reflexões, enfim. Depende da relação que a pessoa vai ter com a arte, e não do valor que essa arte tem. Então, não é fazer juízo de valor sobre qual arte maior, menor, ou é real, vale ser tratada ou chamada de arte. É entender que a relação que as pessoas têm com a arte, ela difere de pessoa para pessoa e, às vezes, até de nicho para nicho social. E aí, os tópicos que a gente vai abordar. No primeiro episódio, porque a formação de professores ela acontece em 2 episódios, o primeiro, a gente vai trabalhar esses conceitos simples sobre colecionismo e acervos de arte, o que é uma coleção e o que é um acervo institucionalizado, e como que eles acontecem, como que eles se desenvolvem, e o por que entender isso? Porque isso vai influenciar muito na maneira que a gente se relaciona com esses acervos ou com essas coleções. No segundo episódio, a gente vai tratar da apropriação e identificação. O segundo episódio ele vai estar focado na relação que nós, como sociedade e como indivíduos, construímos com os espaços museais e as suas coleções, os seus acervos. Ainda que possa ser um espaço museal privado, ou mesmo, no Brasil a maioria são museus públicos, mas qual a relação que a gente tem, como que essas coleções e esses acervos são constituídos, por que é importante a gente saber disso, para a gente entender que esses acervos e essas coleções, eles não são apenas para a gente ter um momento de fruição ao visitá-los, eles podem ter uma importância e uma marcação social muito, muito intensa e que talvez esteja sendo desperdiçado por a gente não ver essa relação com esses espaços e com esses acervos. Então, e aí, para finalizar, depois dessa abordagem, dessa problematização sobre esses acervos, se a gente se apropria, se a gente se identifica, qual a relação que o público tem com esses acervos, no final a gente vai propor uma cápsula do tempo como se ela fosse um momento de você poder pensar a construção de uma coleção, né, criar pequenos colecionadores, e que essa coleção pode ser um acervo de um pequeno museu, ou como pensar um museu que tenha importância para a gente como indivíduo, para uma turma como um grupo, e para a sociedade como coletividade. Então, bora lá. Conceitos simples, porém essenciais, né? Então, é até engraçado, porque quando fala coleção e acervo, de maneira geral, no uso corrente, esses 2 termos são tratados de forma igual, mas eles têm uma pequena diferençazinha que é muito importante, que faz muita diferença.
O conceito geral de coleção, de colecionismo, é o hábito de adquirir, e aí é que vem a grande diferença do conceito de coleção, colecionismo para acervo, porque tem uma seleção, uma organização, uma troca com objetivo, com critérios criados. Então, tem seleção, organização, troca e exposição de objetos de acordo com cada categoria. As pessoas, quando começam a colecionar, e aí é muito engraçado, é uma coisa que é fácil, né, da gente, dentro de uma sala de aula, de um grupo qualquer, usar, perguntar, você faz coleção de alguma coisa? E aí vem, né, pessoa que faz coleção de latinha, de lugares que viajou, de refrigerantes, e a gente, no primeiro momento, quando para e pensa, uma coleção de latinhas, gente, mas tem tão poucos refrigerantes, tem poucos refrigerantes aqui onde eu moro. Mas tem refrigerantes de lugares que eu vou, de às vezes bairro até que eu vou, que tem uma oferta diferente. E aí vão aparecer várias coleções. E é lógico que numa coleção começam a haver variedades e começam a ser necessários criar critérios para organizar e para definir mesmo o que entra e o que não entra nessa coleção. Então, é quase como uma curadoria, entre duas aspas bem grandes, do que vai ser ou não vai ser colecionado. Mas o hábito do colecionismo, ele é muito interessante porque ele acaba produzindo, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, ele acaba produzindo coleções de momentos que acabam criando recortes muito importantes de movimentos de arte, de momentos históricos, acaba sendo uma forma, muitas vezes não é a pretensão do colecionador, uma forma de preservar a memória de um determinado hábito, de um lugar, de um determinado hábito que a pessoa tinha na sua casa e que ele começa a se interessar por aquilo, ou seja, acaba sendo quase que uma pincelada, uma escolha de um aspecto sociológico que vai ser abordado, que vai ser guardado, que vai ser preservado. E no caso da arte isso acontece muito, né? Isso as coleções passam muito por isso. Agora, o que é o acervo? O acervo acaba sendo, a palavra acervo, ela é o geral. Poderia-se dizer que acervo é o geral e coleção são essas divisões, essas catalogações que aconteceriam dentro de um acervo. Não que um colecionista, um colecionador e uma coleção precisa estar inserida dentro de um acervo para poder existir. Mas o acervo, muitas vezes, tem coleções dentro dos seus componentes, assim. E o acervo, às vezes, ele também guarda objetos que não têm como ser categorizados, como ser organizados. Então, acontece de maneira mais aleatória, mais generalista mesmo. Aí, ainda falando sobre acervo, uma grande diferença que vai acontecer é que o acervo, ele pode ser, ele não necessariamente, ele tem o intuito de ser, ele é parte de uma instituição museal, seja ela privada ou pública. O acervo pode ser quase como um inventário, o acervo dos objetos que existem em um determinado prédio, é quase como um inventário mesmo. E aí, pensando em arte, quando existe um acervo de arte, às vezes é um acervo de um colecionador, né, que tem ali algumas coleções muito específicas, mas que tem alguns objetos aleatórios, então ele pode ser constituído como um acervo. E em algum momento, essa coleção desse colecionador particular, privado, de um indivíduo, ele vai ser institucionalizado, ou seja, ele vai ser doado, ou ele vai fazer parte de uma instituição que trate, que lide
com coleções de uma maneira profissional, vamos colocar assim, de uma maneira mais, com mais estudo, com mais critério. E aí, quando eu falar acervo durante essa formação, eu estou falando muito desse acervo institucionalizado, acervo de museus que estão abertos ao público. E, mais uma vez eu falo, independente de ser museu privado ou ser museu público. Na experiência brasileira, especialmente aqui em Belo Horizonte, a grande maioria dos museus são museus que têm essa abertura, têm um acesso livre à população. Então, qual que é a relação da população também vai ser abordado, mas a palavra acervo vai estar sendo usada de maneira geral para isso, para essas coleções, esses objetos que estão institucionalizados. E daí, né, já caindo direto nisso, de coleção a acervo institucionalizado. Vamos falar sobre coleções privadas e acervos públicos. Tratando sobre coleções privadas, vamos pensar um pouco primeiro. Vamos supor, eu sou uma pessoa que consumo bastante arte, compro quadros, gosto de colecionar arte, então eu vou comprando objetos, obras, peças que eu acho importantes e que eu gosto e que, no final das contas, eu acabo criando uma coleção porque eu fui estabelecendo critérios. Não, eu quero obras que são de artistas mineiros, eu quero obras que sejam contemporâneas, aí já são critérios que eu estou estabelecendo para essa coleção. Eu quero obras que sejam de artistas em início de carreira, enfim, vou estabelecendo vários critérios, mas percebendo que eu que estou definindo os critérios, então, a coleção privada, ela tem esse aspecto, ainda que ela tenha critérios claros, o que às vezes nem sempre acontece, mas ainda que ela tenha critérios claros, uma das características principais dela é um critério pessoal, individual, um critério que parte de uma pessoa para constituir aquela coleção. Então, assim, as características principais de uma coleção privada é porque é adquirido com recurso particular, né? Então, eu que comprei, eu que escolhi, né? Eu que determinei quais os critérios. Quais são as vantagens? É a liberdade de escolha do colecionador, porque ele que vai escolher quais os critérios que ele vai estabelecer para essa coleção. Então, o colecionador pode ter várias coleções, né? De repente, ele tem esse ímpeto de fazer várias coleções. Quais são as desvantagens? Não é uma desvantagem para o colecionador, mas é uma desvantagem para o acesso. Então, muitas vezes essas coleções, elas estão fora do alcance público, né? E uma principal desvantagem é quase que para uma reflexão, se for pensar que, de repente, essa coleção pode vir a ser institucionalizada e aberta ao público, é que, como são critérios pessoais, pode favorecer a um nicho em detrimento de outro. Ou seja, vamos supor aqui, vamos fazer uma análise. Pensando eu ainda vou tratar novamente sobre esse exemplo, sobre o MASP. O MASP, ele surge muito de uma pessoa muito visionária, que é uma pessoa extremamente importante na história da cultura e da arte brasileira, que é o Assis Chateaubriand. E é uma coleção pessoal dele, em algum momento. E o Assis Chateaubriand, como que ele acaba virando um colecionador? Ele era um mecenas que patrocinava muitos artistas. E ele patrocinava que tipo de arte? Ele acaba sendo um cara extremamente entusiasta da transformação e da revolução das artes. Então, a arte moderna é seu principal foco
de mecenato, e acaba sendo também um dos principais focos de coleção dele. Daí, vamos só parar para pensar, e se de repente Assis Chateaubriand não fosse uma pessoa que gostasse de arte moderna, e ele gostasse só de maneirismo? Qual seria a coleção que ele teria constituído? Será que essa coleção teria importância para a história da arte brasileira? Então, esse critério, a desvantagem da coleção privada é que ela não tem compromisso nenhum em registrar, em ser um agente de permanência da história ou um agente de registro da sociedade de uma forma completa. É uma questão que vai muito de critério pessoal, que passa por valores pessoais, independente de serem valores, aí não existe, não estou fazendo juízo de valor sobre quais seriam esses critérios estabelecidos. E aí a reflexão que fica é isso. Mas qual que é a importância que a construção da construção de coleções privadas? Coleções privadas são importantes? Como que essas coleções podem refletir valores do seu tempo? Aí cai um pouquinho nessa coisa da dificuldade. É uma coleção que passa por critérios muito pessoais, mas será que ela consegue, apesar disso, refletir coisas do seu tempo? É para se pensar. Talvez sim. Mesmo que seja uma coleção que fale de algo, de um momento anterior, mas ela pode refletir, de repente, a resistência dessa sociedade em aceitar as novas transformações, as revoluções estéticas, enfim. Depende de como que se analisa esse reflexo, esse valor que está dentro dessa coleção. E o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com coleções particulares? Muito em vários aspectos, porque, de alguma maneira, nós fazemos parte da sociedade que está produzindo os objetos que vão ser selecionados ou não. E, ao mesmo tempo, isso, né? Se podemos ser registrados ou podemos não fazer parte desse registro. E se pensar que talvez essas coleções venham a se tornar abertas a público, o que essa coleção tiver, os critérios que foram escolhidos para essa coleção, eles podem determinar importantes aspectos da sociedade e que vão influir na coletividade ou não, né? E acervos públicos? Só volto a chamar a atenção que, quando eu falo acervo público, eu estou falando de acervo institucionalizado, um acervo de arte que foi institucionalizado, que faz parte de uma instituição que trabalha com isso, ou seja, uma instituição museal. Quais são as características desses acervos? Deixa eu só voltar rapidinho no slide anterior. Aqui do lado eu coloquei algumas coisas que o professor, se quiser abordar esse tema, ele pode usar. Provocar sobre o assunto, debater sobre o tema, propor reflexões sobre o papel do indivíduo no assunto, né? Na questão do que é coleção particular. Para a gente não trazer o conceito de uma maneira fechada, que fique literalmente essa última pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Então, a ideia é mesmo fazer eles começarem a perceber que eles são muito mais agentes nessa problemática do que eles conseguem imaginar, ou do que eles estão acostumados a pensar. E aí, os acervos públicos, as características principais. Ele tem um caráter institucionalizado público, ele guarda, cuida e é obrigado a dar manutenção, ou seja, de responsabilidade da administração pública, guardar, cuidar e manter, e devendo atender o interesse público, né? Então, acho que a principal característica de um acervo público é essas duas últimas palavras: interesse público. Quais são as vantagens? Pensando que são acervos que estão abertos ao público, ele deveria atender interesse coletivo,
a possibilidade de democratização de acesso à cultura, à informação, à arte para a população. E aí, como é um acervo público, ele deveria usar critérios aí. Eu estou falando assim porque nem toda instituição museal ela é criada a partir de um objetivo social. Às vezes, a constituição dessas instituições é um pouco diferente, passa por um outro caminho que não é esse não é originalmente o interesse da população. Então, o uso de critérios numa instituição museal de acervo público, para constituir um acervo, seria um uso mais amplo para a sua constituição, ou seja, ele não vai se limitar a uma coleção, ele não vai se limitar só vamos ter pintura, só vamos ter artes visuais, mas ele também pode ter, dependendo do tipo de acervo, de arte, ele pode ter música, ele pode ter cinema, ele pode ter fotografia, pode ter histórias em quadrinhos. Então, assim, é muito mais... A possibilidade de abordagem é muito mais ampla do que no caso de coleções, porque é mais fechadinho. Mas aí é que eu preciso fazer uma ressalva. Coleção não significa que ela é somente privada. Então, assim, para não deixar passar essa imagem para os alunos, coleção não é necessariamente uma coisa privada. Existem, como por exemplo, na Biblioteca Luiz de Bessa, existe uma coleção específica que é a Mineriana. Então, assim, existem coleções também, instituições públicas específicas dentro de um acervo maior. Quais são as desvantagens de um acervo público? São desvantagens que a gente conhece muito bem, né? Que é a dificuldade de definição de critérios amplos, né? Que sejam de verdade de interesse público e que, de alguma maneira, tenha a participação do público também. Então, a desvantagem é que talvez a definição desses critérios amplos não passe necessariamente por uma consulta pública. Ela talvez passe pelo que, de geral, se imagina que seja de interesse público. E o outro aspecto que esses acervos, eles vão depender da valorização dentro da organização pública. E aí a gente está falando de como que ele vai ser guardado, como que ele vai ser exposto, como que é o espaço dessa instituição que o abriga, passa por uma outra dificuldade que não tem a ver com o tema específico da gente, mas é uma desvantagem, é um complicador desses acervos de arte que são públicos. E aí a reflexão que fica para a gente, os acervos públicos, como que eles têm sido tratados? Daí, a gente para pensar, essas instituições têm reservas técnicas adequadas, tem tido verba adequada, tem tido uma consulta pública para como ou quanto eles devem ser valorizados, que seja simplesmente uma coisa muito, muito simples. Eles estão em condições, eles estão abertos ao público ou eles estão fechados, porque ainda tem isso, né? Existe a possibilidade de acontecer, de existir um acervo público que por questões técnicas, por questões de falta de espaço, questão de manutenção, falta de verba, talvez ele nem esteja aberto à população. Sem contar de algumas acervos de instituições públicas, que essas instituições, como não são especificamente instituições públicas de museus para a população, pode ter um acesso menos livre à população. E esses acervos revelam informações sobre o que e quem. Por que eu fiz essa pergunta? Existem alguns museus que eles podem ter sido criados, não vamos voltar, nem é museu. Existem acervos que podem ter sido tornados acervos públicos porque achou-se necessário tratar um tema. E, às vezes, o que está colocado nesse acervo
são coisas que talvez não digam tanto respeito à sociedade, que não tenham a ver, num primeiro momento, numa primeira abordagem, não falem tanto, não conversem, não dialoguem tanto com a sociedade. Mas será que, ainda assim, ele pode revelar alguma coisa sobre essa sociedade? E daí começa a vir essa reflexão sobre esse outro aspecto. O que esses acervos de arte, qual que é a importância, qual que é a maneira que nós, como população, que usufrui desses espaços, que busca, que pede para ter acesso à cultura, informação, a lazer, a esse momento de fruição, o quanto que a gente também é responsável pela escolha, pelo tratamento e pela abordagem desses acervos. E essa problematização eu estou propondo justamente porque ela vai ser o tema do segundo episódio. Então, obrigada, até o próximo episódio e a gente se vê no próximo, tá bom? Até mais.